A rodada do Campeonato Brasileiro está em polvorosa e o Internacional pode chegar nas primeiras posições da tabela se vencer o Goiás agora no Beira-Rio às 18h30 deste domingo. E enquanto isso, nos bastidores, um clima de revolta com a condução da negociação ou das conversas entre Corinthians, Mano Menezes e o Internacional. Nós temos muita coisa para falar nesse conteúdo, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo certo? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e também entender um pouquinho do que vai acontecer neste domingo, agora 18h30, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que já teve muitos jogos agora nesse sábado. Tem um novo líder, né? Tem um novo líder, o Fortaleza, que meteu uma goleada pra cima do Fluminense. Tem muita coisa pra gente trabalhar aqui sobre o Internacional nesse domingão. Cara, que domingão bonito, inclusive, né? Faz o seguinte, é só no final do dia o jogo. Então sai com a família, dá uma volta numa praça, vai tomar um chimarrão, vai, sei lá, vai curtir esse domingão, esse sol e esse clima gostoso aqui de Porto Alegre ou também da tua cidade, né? Não necessariamente precisa ser daqui, porque eu sei que tem um monte de gente de fora da capital dos gaúchos, beleza? Quero agradecer demais vocês, porque vocês compraram a ideia, vocês compraram demais a ideia dos 30 mil inscritos. Dia 30 de junho, 30 mil inscritos. E a gente já está chegando nos 26. Eu deixo o like para vocês. Então eu vou te pedir de novo, cara. Te inscreve aqui, compartilha para o maior número de colorados, ativa a notificação, né, para quando tiver vídeo novo estourar no teu celular e a gente continuar junto aqui nessa comunidade que a gente faz aqui no canal. E não te esquece, a KTO te deixa com 20% de free bet se tu usar o cupom Ernest no teu primeiro depósito a partir do teu cadastro, beleza? Eu vou pegar aqui, ó, minhas anotações, né, porque cabeça já não tá das melhores, né? Não dá pra gente pegar e acreditar só na cabeça, né? Confiar só na memória. Ó, a terceira rodada até o momento, ela tem o Fortaleza como líder e o Palmeiras logo atrás. Ambos com 7 pontos. E aí a gente tem que entender algumas coisinhas porque é importante, porque isso aqui pode influenciar no Internacional. Depois tem o Fluminense e o Cruzeiro no G4, tá? Esses são os 4 primeiros no momento. Então, Fortaleza, Palmeiras, Fluminense e Cruzeiro. Tá? Os jogos foram o seguinte, né? Como eu falei, o Fortaleza ganhou 4-2 do Fluminense do Diniz. Depois, o Curitiba marcou seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro, empatando com o São Paulo em casa. O Curitiba é bem provável que vai ser, se não mudar, né? Se não mudar alguma coisa, se não melhorar em termos de performance, vai ser o saco de pancada e, de repente, até mesmo um dos rebaixados agora desse ano, tá? Aí tem Palmeiras vencendo o Corinthians por 2-1. O Santos vencendo por 3-2 o América, o Bragantino, que perdeu em casa, tomou uma goleada também para o Cruzeiro, 3-0 para o Cabuloso, e aí 2-1 na Batalha dos Atléticos, né? O Atlético Mineiro do Cudê contra o Atlético Paranaense, que vem a Porto Alegre agora nos próximos dias, né, para o Inter enfrentar. Inclusive, isso é uma coisa interessante, tá? O Inter tem agora, nos próximos 30 dias, 10 jogos. 10 jogos envolvendo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. É tenso, meu. Tu quer ver aqui, ó, por exemplo, eu pego o Goiás, né? Ó, em casa. Goiás, Nacional, Atlético Paranaense, Bahia e o jogo da Copa do Brasil que tem que ser ainda definido. E aí fora pega o São Paulo, no Morumbi, o Atlético Mineiro, depois o Grêmio, aqui em Porto Alegre, não precisa viajar por um lado, é bom, tá? O Metropolitanos lá na Venezuela e aí também o jogo da Copa do Brasil. Tem possibilidades, claro, de fazer viagens longas aqui ainda na Copa do Brasil, mas a gente vai falar sobre isso em outro momento, tá? O que o Inter pode fazer para chegar no G4? Vencer o Goiás. Faz 7 pontos e aí cola ali, pode ficar entre segundo, terceiro ou até 4. É certo que ele fica no G4 se o Inter ganhar esse jogo, porque o Botafogo ainda pode ser líder. Ainda pode ser líder, mas tem que vencer o Flamengo no Maracanã. Clássico lá, carioca, né? Então é mais difícil a situação do Botafogo nesse sentido. Mas aí o Botafogo vencendo pode ir a 9, daí ficaria de líder isolado e o Internacional vencendo, então o Goiás também iria a 7, ficaria ali junto com o Palmeiras e com o Fortaleza. Empatar, fica naquelas posição de tabela ali, 7, 8, 9,
E, obviamente, né, perder a gente nem vai falar sobre isso, né? Então é melhor a gente nem cogitar essa ideia. Ó, o Bustos ainda não volta, tá? Pelo menos é a tendência. A tendência é que o Bustos ainda precise ou esteja adquirindo ritmo de jogo. Então a tendência é que a gente ainda tenha o Igor Gomes na lateral direita. É tudo um mistério, porque assim, o Mano, na sexta-feira, quando voltou de Alagoas, foi basicamente o tempo de recuperação física. No sábado não teve time, não teve escalação, não teve nenhuma tendência de time. Foi aquele trabalho mais regenerativo, aquele trabalho em campo reduzido de toque de bola rápido e com apenas um toque de bola. Não teve um coletivo ou vamos dizer assim, uma disposição tática para poder pegar e dizer alguma coisa, tá? Mas a tendência é essa, o Bustos ainda não voltar. O René e o Alan Patrick, é 99% de que sejam, pelo menos um deles seja desfalque, porque estão muito desgastados já pela sequência. Principalmente o René, que volta também de uma lesão, né? O René tá há poucos dias aí estava parado por conta de uma lesão muscular. O Wanderson sentiu lá em Alagoas. Então também tem grande chance de não participar também do jogo agora da terceira rodada contra o Goiás do Beira-Rio, tá? Então a tendência de time pode ser o seguinte, ó: Kehler, Igor Gomes, Vitão, Mercado e o Tauan Lara na esquerda. Depois o Baralhas e o Depena abrindo no meio campo com o Maurício, o Pedro Henrique e o Jean Dias aparecendo. O Jean Dias tem muita moral com o Mano Menezes. Então a gente certamente vai ver mais vezes ele em campo, né? Hoje tá todo mundo brincando nas redes, né? O Jean Cambalhota e o Alemão como referência, tá? Eu quero falar com vocês sobre a condução e os bastidores de como a direção do Inter viu ou, vamos dizer assim, entende a situação de Mano Menezes, Corinthians e Internacional. O Mano não vai pro Corinthians, né? Já tá tudo certo. A reunião, aquela que eu falei, ela realmente aconteceu. A ideia era, como eu falei para vocês ontem no conteúdo, que o Mano perguntasse: e aí? Vocês vão ficar comigo? Qual é a ideia de vocês? Vocês estão gostando do trabalho e tal? Porque senão eu preciso me organizar, daqui a pouco eu já vou pro Corinthians. O Inter disse: sim, mano, nós gostamos do teu trabalho, nós queremos o teu trabalho. A gente acredita que tu vai ter um acréscimo de qualidade no grupo agora com o Ener Valência, que ontem deu um susto, né? Depois tu volta aqui em cima para tu dar uma olhada. Deu um susto no jogo lá no Campeonato Turco. Também tem o Arangues para chegar, de repente alguma possibilidade de outros reforços no meio do ano. Só que assim, o Inter não gostou nem do fato do Corinthians ligar para o Mano Menezes, porque isso aí é do jogo, o Inter faz isso também. O que o Inter não gostou é de a postura do Corinthians quanto a alguns vazamentos na imprensa paulista. Como, por exemplo, que o Mano Menezes tem salários atrasados com o clube. Isso não é verdade, segundo muitos dirigentes que entraram não só em contato para falar com os repórteres daqui de Porto Alegre, como o próprio staff do Mano confirma que não há salário atrasado. Inclusive não se descarta que na coletiva de hoje ele desminta isso. Ele desminta isso. Porque é o seguinte, se vocês lembrarem, teve uma vez que também foi noticiado que o Inter tinha salários atrasados com os jogadores. Os jogadores tinham, se eu não me engano, empatado um jogo. Acho que era o jogo contra o Caxias, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. E aí o William Thomas, na hora, chamou os repórteres lá do CT do Parque Gigante para avisar: ó, não tem nada atrasado. Nós temos uma renegociação de direito de imagem lá de trás, que a gente está pagando, aí sim, que é o que estava atrasado há mais de ano. Então, hoje o Internacional não tem nada atrasado. E essa postura de vazamentos que a imprensa paulista, inclusive, começou a dizer de que seria benéfico para o Corinthians, né, o fato do Mano ter salário atrasado, fazendo, obviamente, né, com que o Internacional passasse uma certa vergonha, porque não conseguir pagar seus dividendos, né, como clube grande que é uma vergonha. Os dirigentes ficaram pé da vida, muito, mas muito chateados mesmo. Não se descarta, inclusive, que o Alessandro Barcelos, por exemplo, vá também no microfone agora nesse domingo para pegar e esclarecer qualquer questão que tenha ficado ainda em haver. Então, vale, obviamente, a gente ficar de olho no Inter e Goiás, óbvio, 18 horas e 30 minutos, mas depois do jogo e antes do jogo, também durante, se tu quiser, claro, né?
Maratona Mais 45. Ali tu tem o Mano Menezes falando ao vivaço, tá? A partir das 16h30, diretaço do Beira-Rio, lá no canal do Voz do Gigante, beleza? Tamo junto? Então beleza, cara, aproveita esse domingão e a gente se fala. Tchau!